Queridos, às vezes nós não entendemos muito bem Jesus. Até escreveram um livro há pouco tempo atrás. Se Jesus fosse o pastor da minha igreja, eu acho que muita gente não estaria mais nela. Ousado o autor, né? Mas escreveu uma grande verdade. Porque a perspectiva de Jesus não é a minha, é a sua. Às vezes a gente ora com fé, a gente está com o coração cheio de credibilidade e pede a Deus uma coisa e aquilo não acontece. E a resposta que a gente tem é silêncio. Quem já passou por isso aqui? Será que sou só eu? Unanimidade. E às vezes a gente fica confuso, porque os nossos motivos são os mais justos possíveis. E principalmente quando a gente está passando prova, ou fase na nossa vida que a gente se santifica, é ou não é, queridos? Ou é época que a gente jejua. Eu, pelo menos, até emagreço. Ou é época de prova. E a resposta que a gente tem é silêncio. Por quê? O que será que está disfuncional? E depois que eu tive filha, melhor dizendo, eu aprendi uma coisa. Amém. Eu recebo. Eu aprendi uma coisa. Filho pede a gente o tempo todo alguma coisa. É ou não é? O tempo todo está pedindo alguma coisa. Ainda mais a gente acha que vai crescendo, isso vai diminuindo, mas é o contrário, vai aumentando. Os pedidos vão ficando mais caros. E eu escuto todos os pedidos das minhas filhas. Mas sabe quantos eu respondo? Quase nenhum. Porque a maioria das vezes, o pedido que elas me fazem não pode ser respondido naquela hora. Não vai fazer bem para elas. Eu me lembro que em 2016 eu enfrentei uma batalha com a Ana Vitória. Ela queria vir para a aula sozinha. E a gente morava lá perto do Bob's. E ela estuda aqui, atrás da igreja. E eu falava, você não vai sozinha. E eu me sacrificava para levantar, para trazer para a escola, para buscar. Mas meus colegas vão. E ela é muito grande. Então, com 11 tem tamanho de quase 14. Tinha, né? Agora está com 12. E foi o ano inteiro silêncio. Porque chegou uma hora que eu cansei de falar não. Eu só não respondia. O fato de Deus não te responder não significa que Ele deixou de ser seu pai. Significa que a hora da sua resposta, Ele sabe qual é. Significa que o momento de te responder, Ele sabe como é. Eu me lembro que em 95, eu tive uma forte experiência com Jesus. Aquele ano meu pai estava muito doente, a ponto de morrer. Sofrendo de um mal de diabetes que o consumia. E eu tive um bom pai, só que eu perdi ele cedo. Com 12 para 13 anos ele ficou muito doente, cego, debilitado. E a minha adolescência foi acompanhá-lo no hospital. Hemodiálise 3 vezes por semana, 24 horas de máquina. Foi uma tortura. E eu estava com 15 anos em 95, se não me falha a memória, 16 por aí. E papai ruim no hospital. Eu orava todos os dias para a cura dele. E tinha uma galera crente na igreja naquela época. Como tem aqui em Gileade hoje, amém? Jovens excepcionais. E a galera me juntou e falou, vamos fazer campanha no monte para a cura do seu pai. E a gente ia no monte de segunda a sexta. Não é muito difícil achar monte em Belo Horizonte. Qualquer bairro tem um. E a gente ia muito no monte. E eu estava orando e a resposta era silêncio. E eu lembro que um dia eu estava subindo o morro da antiga capelinha da igreja Nova Vida. Tinha pouco tempo que a igreja tinha ganhado um terreno. No cume do morro. E ali o pastor Almir construiu uma capelinha improvisada com telhado de zinco. E ali nós nos reuníamos. E um dia eu estava indo para o culto. Eu andava mais ou menos 2 quilômetros para chegar na igreja a pé. Porque não tinha linha de ônibus que fazia aquele itinerário. Desce morro, sobe morro, desce morro, sobe morro. E eu estava subindo o morro. E eu comecei a ouvir uma canção.
Eu quero colocar essa canção para vocês. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Como eu queria que o senhor Raimundo tivesse visto o homem que eu me tornei. Como eu queria dizer para ele: pai, eu não errei. Mas não era o plano de Deus. Deus é Senhor, queridos. Mas aquele dia, na subidinha do morro, o Espírito Santo me ensinou uma das maiores lições da minha vida. A maior promessa do cristianismo: a vida eterna. Quando eu subia, eu ouvia as irmãs do louvor cantando essa canção. És a nossa estrela da manhã. A minha mente saía do hospital onde ele estava internado e ia lá para o céu. E a minha ideia mudava de morte para vida. E eu entendia, como eu entendo, que um dia eu vou encontrar com ele. Essa é a maior promessa do cristianismo, que nós vamos viver para sempre. Que tem um reino com o rei assentado no trono. O nome dele é Jesus. Tudo nessa vida passa. Estou falando aqui para seres humanos que enfrentam lutas, adversidades, perdas, medos terríveis. E que por mais fé que você tenha, às vezes as coisas não acontecem como você precisa. Mas isso não muda a verdade. A verdade é que tem um reino esperando você. É que tem um reino me esperando. E o que sobra é que nós podemos atravessar tudo aqui com a cabeça lá. Por isso a gente tem dificuldade de entender Jesus. Que as nossas prioridades não são as prioridades dele. As nossas motivações não são as motivações dele. O que a gente acumula e agrega, para Deus pouco importa.
se o carro está pago ou financiado, se a casa é própria ou alugada, se a roupa é nova ou velha. E daí? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. O apóstolo Paulo escreve um tratado de paz. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Um dia, nós vamos ser tomados desse plano. Quando Paulo escreve isso para os coríntios, ele está falando de final de toda a proposta bíblica, eternidade. Ele não está falando do arrebatamento da igreja, nem das trombetas do Apocalipse. Mesmo porque quando ele escreve isso, o Apocalipse não tinha nem sido escrito ainda. Ia ser escrito 50 anos depois. Ele está falando dessa perspectiva de reino. Isso que você vê e vive hoje é corruptível. Isso que eu vivo hoje é corruptível. Mas ele vai ser revestido do que é incorruptível. E nós vamos nos encontrar com a nossa estrela da manhã. E não vai ser mais o sol que vai iluminar a nossa existência, mas vai ser a luz que provém dele. E o que Jesus veio fazer aqui nessa terra foi manifestar para um mundo destruído, com uma aliança quebrada, que existe um reino esperando por nós. E esse reino vem. Mas o mais lindo de Jesus é que ele trouxe o futuro para o presente. O reino está lá, mas pode ser manifestado agora na pessoa dele. E ele andou por toda parte fazendo bem, curava enfermos, expulsava demônios, curava as emoções de um perdido, a lepra do leproso, abriu os olhos de um cego. Tudo isso para mostrar, no reino não tem isso, e eu trouxe o reino. Em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, o Senhor Jesus nos ensina a orar, e Ele fala: vocês vão orar deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como é feito no céu. É a simples verdade da manifestação do reino. Eu não sei qual é o seu conflito. Eu sei os meus, de ontem, de hoje. Mas eu sei que o reino elimina todos eles, pelo simples fato de promover a minha mente.
Não fique preso nas suas mazelas. Não fique preso nos demônios que tentam te amarrar uma e outra vez. Eles não estão no reino, mas você pode estar. Todos nós seremos arrebatados naquele dia. Essa tem que ser a minha e a sua perspectiva de vida. O problema é que nós somos muito naturais, carnais, presos nessa atmosfera e nesse cosmos. E quando eu falo carnal, não estou falando de pecaminoso, eu estou falando de físico. A gente precisa tocar, a gente precisa ver, a gente precisa cheirar, sentir. E essas são as barreiras que nos atam. Mas hoje Jesus quer dizer para você: vá além do que te limita. Vá além do pecado que te manipula. Vá além da miséria que te invade. Vá além do conflito existencial que povoa a sua vida. Coloque sua mente no céu e viva o que o menino de 16 anos, com o pai à beira da morte, viveu subindo o morro da Capelinha. Ele descobriu que Jesus é a sua estrela da manhã. O pai morreu, mas o coração ficou curado. Só assim nós vamos vencer esses conflitos terríveis que nos atordoam todo dia. Jesus quer que você se arrependa, mas só Ele pode promover arrependimento em você. Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10, o Senhor Jesus conta uma parábola muito interessante. Em uma trilogia de parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Ele para aqui no meio. Essa é a segunda parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa, buscando com diligência encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que o Senhor Jesus coloca essa parábola? A dracma era uma moeda, mas existia um segredo nas moedas 10 dracmas. Quando um jovem prometia casamento para uma jovem, ele pagava o dote da promessa. Na época de Jesus, na sua sociedade. E depois ele pagava o dote do casamento. O dote da promessa era um dote simbólico, que geralmente naquela região, naquela época, era praticado com as 10 dracmas, 10 moedas, que formavam um colar de 10 moedas. E quando um jovem dizia para aquela menina: vou casar com você e ir embora, ela pegava as moedas e ia fazer um colar. E andava pelas ruas com um colar de 10 dracmas. Mas, se aquela menina perdesse uma dracma, ela estaria sendo infiel à sua promessa de casamento. Como assim? O seu colar é de 9 dracmas. O dote é 10, era costume, era cultura. Por isso Jesus usou essa figura. Uma mulher, podia ser um homem na parábola, mas ele coloca a mulher porque ele está querendo falar de promessa de casamento. E o que o Senhor Jesus quer promover na minha vida e na sua vida, no que tange arrependimento, é que aceitemos a sua proposta de casamento. Por isso ele diz: se ela perder, ela vai à casa, acende a luz, o encontra e mostra às suas amigas, porque ela está declarando: sou fiel à minha promessa de casamento, aceitei a proposta. O que eu e você precisamos fazer não é sermos capazes de nos casar, é aceitarmos a proposta do noivo. Porque o noivo não vai casar com uma esposa, ele vai casar com aquela que pode se tornar uma esposa. Ela ainda não é esposa.
Talvez ela ainda não saiba cozinhar, mas ela vai aprender. Talvez as lâmpadas dela não estejam com óleo suficiente para ficarem sempre acesas, mas eu estou indo embora para deixar que ela aprenda a manter as lâmpadas acesas. Talvez ela não saiba limpar a casa, forrar as camas com lençol esticado. Talvez ela não saiba se vestir, se portar, mas eu sou apaixonado por ela, por isso eu deixo as 10 dracmas. O que Jesus quis fazer comigo e com você, no que tange ao reino, é nos prometer o casamento. Aceite a proposta dele. Ajunte as 10 dracmas. Você está sendo preparada, eu estou sendo preparado. Outro dia minha filha estava falando comigo assim: papai, eu acho que eu já estou pronta para ser noiva. Eu falei: vira essa boca para lá, menina. Noiva eu também sou, como você é de Jesus. A preparação contém erros e imperfeições. A preparação contém a perspectiva de se ajustar para. Por isso Jesus usa essa parábola no meio das 3. A ovelha perdida, a humanidade que se perdeu. O filho pródigo, a humanidade que foi embora do trono da casa do pai. A dracma perdida, a humanidade que tem uma promessa de casamento. E quando nós aceitamos a proposta de Jesus, então Ele vai trabalhar em nós para que estejamos prontos para o casamento. Tudo com relação ao Evangelho diz respeito a Jesus. E ao nosso respeito só condiz aceitação. Se você aceita Jesus como seu Salvador, você já tem o suficiente para ser salvo por Jesus. Se você acredita nisso, aplauda Ele. E a gente pensa aí os pecados, e o certo e o errado. Romanos 3:23 tem um texto emblemático. Porque todos pecaram e separados, afastados, destituídos, desapropriados estão da glória de Deus. Eu e você, todos. Pastor, você também, eu também. Ai de mim, pequei, estou destituído da glória dele. Consciência de pecado está associado ao paradigma da justiça de cada um, que está vinculado ao seu sistema de crenças e valores. Paradigma de justiça. O que é justo para mim, talvez não seja justo para um irmão meu que está lá na África. Dentro da minha cultura, eu considero errado o homem que tem mais de uma mulher. É o meu paradigma, é a minha referência. Mas lá na África, em Burkina Faso, no país do pastor Anatoly, por exemplo, cada homem tem 6 a 7 mulheres. Tira da sua cabeça esse pensamento de querer ir para lá, viu? É o paradigma deles. Eu não estou falando que está certo. É paradigma, você entende? Paradigma é aquilo que você aprende. Então, dentro dessa cultura, uma mulher que compartilha o marido com outra 7 é abençoada. Porque a taxa de nascimento de meninas é muito maior do que de meninos. Tem poucos homens. E a mulher que não tem o marido, ou ela é mendiga e miserável, ou prostituta. Elas preferem ter um marido compartilhado com outras 7 do
que ser miserável ou prostituta. Quando você entra numa cultura dessa para impor o seu paradigma, a sua cabeça dá algumas voltas. Porque para ele, isso é certo. O que para você é errado, para mim é errado. Por que eu estou te dando esse exemplo? Que consciência de pecado está associada ao paradigma. E a legislação humana faz com que cada cultura construa um referencial. Mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque esses paradigmas, eles são exteriores, não interiores. Muitas pessoas que para você estão certas, por dentro estão negras. E muitas pessoas que para você estão erradas, por dentro estão brancas. O único que pode fazer esse juízo de valores é Jesus. Nós somos fruto de uma sociedade, de uma cultura, de um tempo, na linha da história humana, da pós-modernidade. E eu acho que nem na pós-modernidade mais a gente já está na loucura. Porque o mundo está doido. Nós vivemos com pessoas edomistas o tempo todo. Pessoas conduzidas pelo desejo de serem felizes. Nós convivemos com pessoas narcisistas, que se amam a tal ponto de serem loucamente apaixonadas por si mesmo. Nós estamos na era da rede social, aonde o ser humano gasta mais tempo conferindo os likes de uma foto do que pensando no seu interior. Essa é a nossa sociedade. Uma sociedade exibicionista. Essa é a nossa época, não adianta tentar mudar, você vive nesse mundo. Quando eu era criança, a gente ia na mercearia comprar sabão, os antigos vão lembrar disso. E o sabão vinha enrolado no jornal. Lembram disso? Você ia na mercearia comprar 1 quilo de feijão, lembra disso, pastor Fábio? O cara pegava aquela colher e jogava num saquinho de papel. Olha, da pastora Dora. Nós temos a mesma idade, mais ou menos. 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café, a mercearia da esquina. Quem lembra disso aí? Oh, não estou sozinho. Eu era muito pequenininho, quase um bebê, mas eu via. Por quê? Porque naquela época, o que importava era o conteúdo. A embalagem. Hoje o que importa é a embalagem. Essa geração 17, 18, 19 anos, você vê um sabão enrolado num jornal. Credo! Eu morri de rir num vídeo esses dias. Pegaram um telefone de disco e colocaram para um jovem e falaram com ele, aperta aí. Ele ficou tentando apertar o disco do telefone. Dá licença, mano, isso aqui não funciona não. Porque fazia assim, ó. E lembram que mamãe colocava um cadeado no telefone? A gente chegava no gancho, ó. Ah, você sabe. Não sabe. Eu já telefonei muito para minha namorada assim. Quando a conta chegava, era um terror. Outro mundo. Os jovens nem estão entendendo o que a gente está tentando falar. Porque hoje nem tecla mais não tem. Você está com o dedo num vidro e o negócio funciona. Hoje, os círculos religiosos, e eu não quero aqui polemizar nem pôr a minha verdade sobre ninguém. Entenda o que eu estou tentando te explicar. Nos círculos religiosos, quando um líder chega, e ele já teve 2, 3, 4 casamentos, e continua ministrando, e alguém vai tentar conversar sobre, ele, fruto dessa geração, diz o seguinte: eu não era feliz, quem é você para me acusar? Porque o que importa na nossa geração, no pensamento social que nos envolve, é ser feliz.
Entendem? Só que nós não estamos procurando respostas para o nosso tempo. Nós estamos procurando reflexões na nossa essência. Porque em algumas vezes a palavra de Deus vai te colocar na linha divisória entre a felicidade e a santidade. O que nós fazemos com isso tudo? Fechamos a nossa boca e procuramos uma experiência pessoal com Jesus. Porque só Ele tem o perdão para oferecer para quem quer que seja. Não estou querendo criticar quem vive nesses pensamentos, os irmãos estão me entendendo? Eu estou querendo dizer que eu e você precisamos olhar para dentro de nós. Porque consciência de pecado está associado a conceitos sobre paradigmas da justiça de cada um de nós. Mas santidade não está associado a paradigmas interiores, mas está associado a verdades interiores. Não importa o que aparece, importa o que é. Não importa o meu tempo, a minha sociedade, o pensamento da minha nação. Aí, quando tem revelação, o irmão de Burkina, que tem 8 mulheres à luz da palavra, vai entender o poder da aliança. E ele vai ter que voltar ao princípio que Deus revelou para ele. Porque em muitas pautas de discussão, nós não venceremos no conceito do que pensamos, mas na revelação do Espírito no interior de cada coração. Então, quando eu e você estivermos conversando com o diferente, que nós não tentemos impor os nossos pensamentos, mas que nós possamos expor a nossa essência. Ele revelou para mim, que Ele revele para você. Aí nós vamos pregar o tempo todo e usar palavras quando for preciso, porque o objetivo é a vida eterna. Se você pode aplaudir o Jesus, você aplaude. Nós não podemos colocar Deus dentro da caixinha dos nossos conceitos. E a gente faz muito isso, queridos. Infelizmente. Eu não falo isso no pejorativo, nem quero ser tóxico. Mas muitas vezes nós crentes somos os donos da verdade. E pior, às vezes a nossa denominação é a dona da verdade. E pior, às vezes a minha cabeça é o trono de Deus e Ele só está sentado aqui. Romanos 14, versículos 1 a 3. Ora, ao que é fraco na fé acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Versículo 2. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come só legumes. Quem come, não despreze a quem não come, e quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Pode ir seguindo, por favor. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Os irmãos estão entendendo? Essa palavra é para mim também, queridos. Às vezes eu já fui criticado por amigos meus. Pô, cara, mas você toca shofar. Pô, cara, mas você usa talite.
Pô, cara, mas você é da igreja do Reteté? E eu calo a minha boca. Porque eu não vou entrar nessas guerras. Se eu creio na unção sobre o shofar, eu creio porque Deus me revelou. Mas eu tenho irmãos que abominam. São as diferenças no reino, que vamos ter que conviver com elas até o fim. E aprender a amar o diferente. E aprender a ser firme nas suas convicções. Mas eu não tenho convicções. Ah, meu amado, então você precisa construir alguma. Você precisa se identificar e pedir a Deus revelação. E não repetir como um papagaio aquilo que eu falo. Mas refletir e pedir a Deus revelação sobre isso. E se você não concordar e vier parlamentar comigo, eu vou dizer para você, eu acredito assim. Vou continuar pregando assim. E receba a revelação quem quiser. É isso que Paulo está falando. Pessoal, não dá para colocar Jesus dentro da minha caixinha. A minha caixinha é pequena demais. Sabe quando nós vamos ter certeza da nossa caixinha? Quando nós entrarmos no céu, revestidos da incorruptibilidade, e Jesus falar com a gente, vem aqui. Aqui você estava certo, aqui você estava errado. Aqui você estava certo, aqui você estava errado. Aqui você estava certo. Mas no final, o meu sangue veio como uma cachoeira. Te purificou. Porque você era noiva com 10 dracmas no pescoço. E eu te resgatei. Mas sabe a boa notícia? Esse arremate vai ser para todo mundo igual. É aí que eu vou conversar com meus amigos presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, congregacionais, e vão falar com ele, agora nós vamos dançar na presença de Jesus. Porque só o sangue está certo. A promessa do cristianismo é a vida eterna. O resumo, avalie-se em todo tempo. Antes de ver o cisco que está na trave, que está no olho do teu irmão, olha a trave que está no seu. A gente quase nunca faz isso. E a gente briga por besteira. E a gente perde bons amigos, porque não sabemos respeitar o diferente. E respeitar o diferente não é ser igual a chuchu, que pega o sabor de outros elementos. É ter característica. Quer conviver comigo? Vai ser igual a comida chinesa. O sal choca com o doce e vem aquele sabor diferente. Amém? Santidade não está associada a esses paradigmas. Santidade está associada às verdades do interior. João capítulo 4, versículo 3. A partir do versículo 3. Nós vamos ler algo sobre Jesus. Deixa o versículo de 1 Crônicas no ponto aí, que a gente só vai fazer um ida lá e volta, tá, Bela? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó dera a seu filho José. Joga o Crônicas para mim. Jesus estava no lugar aonde foi manifestada a paternidade dos céus. 1 Crônicas 5:1. Nesse lugar, Jacó deixou uma herdade para José. E vocês vão entender porque nesse lugar está manifestada paternidade. Quando os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, olha a observação do autor bíblico.
pois ele era o primogênito. Mas porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de Israel. De sorte que sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura. A primogenitura foi dada para José? Sim ou não? Não. Foi dada para? A primogenitura foi dada para José? Foi dada para quem? Se a primogenitura é dos filhos de José, o que José se torna? Pai. Deus pegou o filho rejeitado e não só colocou ele no lugar de primogênito, Deus promoveu ele ao peso de igualdade com seu pai. E ele alimentou o seu pai, e aos seus irmãos, e aos seus sobrinhos, e a toda a sua família. Por isso Deus deu o direito de primogenitura aos filhos de José, porque José se tornou pai. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Nesse lugar tinha herdade que Jacó deixou para o seu filho José. Volta lá em João 4, Isabela. Ali tem uma manifestação de paternidade. Quem está entendendo, aplauda o Senhor. Me ajuda nesse entendimento, porque Deus é sobrenatural. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada a Sicar, junto à herdade que Jacó dera ao seu filho José. Ao pai, a unção da paternidade estava ali. E sabe quem é você? No contexto espiritual, filho. E sabe quem é Deus? Pai. Ele está querendo te levar para casa. Versículo 6. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Grave esse versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava no poço, na unção de paternidade, com uma filha desesperada. Versículo 9. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, de onde pois tem essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. 18. Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tem não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus chega num lugar onde tem uma unção de paternidade. E chega uma filha destruída para tirar água. Só que a destruição que essa mulher representa é a destruição de toda a humanidade. E a conversa começa com o teor humano. Me dá água. Como? Não conversa. E aí Jesus leva para o espiritual em fração de segundos. Se você soubesse quem te pede água, tu lhe pedirias, ele lhe daria água viva. Só que aquela mulher, a despeito de todas as prerrogativas, entende o que Jesus fala. Eu acho que eu não entenderia. Falaria: o que é água viva? Ela falou: então me dá dessa água. Sabe o que é isso? É o grito de uma humanidade ferida pelo pecado.
armazenada nos seus conceitos de crenças e valores, associados às suas referências de época, tempo e estação. Eu e você temos os nossos casamentos frustrados. A gente se casa com as expectativas. A gente se casa com o desejo de ser feliz. A gente se casa com a vontade de se realizar pelos caminhos naturais. Dentro de casa, dentro do ministério, dentro do trabalho. A gente se casa com tanta coisa. Para ser feliz, a gente se torna um edomista, como eu meti o pau há minutos atrás. Porque a gente só quer ser feliz. A gente se torna um narcisista, porque a gente se ama tanto, porque afinal de contas eu tenho direito. Eu sou, eu posso, eu sei. Mas Jesus não acusa aquela mulher, ele diz para ela: vai e chama o seu marido. E a resposta dela é que muda tudo. Eu não tenho marido. Aí Jesus entra. Dissestes a verdade, porque 5 maridos já tiveste. Jesus tira o pano do poço de lama que era a vida daquela mulher e mostra para ela o mau cheiro da sua vida. E o que agora tem não é seu marido. E aquela mulher continua a conversa com Jesus, dizendo para ele: os nossos dizem que é aqui que se adora, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Ela simplesmente ignora a sua sujeira e diz para Jesus: eu quero adorar o Rei do Reino. E lá no versículo 24, Jesus disse para ela aqui do João 4: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Deus é incorruptível, porque Ele é Espírito. E os que se relacionam com Ele o adoram em Espírito também. E a vida daquela mulher é transformada, porque há uma revelação no interior dela. E ela sai do seu sistema de valores caídos e entra pela porta da santidade. Mas quando ela entra, ela sai de volta e vai lá em Sicar. E vamos ver o que diz os versículos 28, 29 e 30 aqui de João 4. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quando recebemos o reino, só resta uma motivação para a nossa vida: comunicar o reino. E sabe por que a mulher de Sicar recebeu? Porque ela viu o Pai. E sabe por que você vai receber nessa noite? Porque você está vendo o Pai. Ele te ama do jeitinho que você está. Simples assim. Tudo diz respeito ao que Ele pode fazer. Ele te cura mesmo quando Ele te diz não. Ele te restaura mesmo quando Ele deixa morrer. Entende? Ele te põe de pé mesmo quando o mundo cai ao seu redor. Agora, olha que interessante os versículos 31 aqui de 4, a partir do 31. Entre mentes os seus discípulos lhe rogaram: Rabi, come, para. O que diz nos versículo 8? Que quando Jesus chegou em Sicar, os seus discípulos tinham ido comprar comida, não era? Olha a resposta de Jesus para a comida. Versículo 32. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer?
Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Receba, meu amado. Hoje Jesus está transicionando seu pensamento. Sabe por que Jesus tinha mandado os discípulos comprar comida? Porque Jesus queria comunicar o reino. É com a mesma motivação que Jesus te manda para o supermercado, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a loja, para os lugares onde você vive. Jesus quer que você comunique o reino. A sua vida é pretexto de Deus para trazer o reino para a terra. Era para eles terem chegado na padaria e falar para o padeiro: ei, Jesus ama você. Mas eles só compraram pão. Mas enquanto eles estavam dispersos, sem entender o que Jesus queria, aquela destruída entendeu tudo. E ela saiu dali e foi lá e trouxe a cidade inteira: vinde e vede. Porque a promessa do cristianismo é a vida eterna. Saia das cadeias da religião e entre para o plano da revelação. Aplauda o Senhor se você pode. Vocês não entenderam nada. Eu não quero comer. Alguém deu comida para ele? Uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. O reino não é só para te resolver. O reino é para te habilitar a ser um proclamador do reino. Põe as mãos nos enfermos e eles serão curados. Porque no reino não tem enfermidade. Declare portas abertas aos cativos e eles serão libertos. Porque no reino não tem amarras demoníacas. Diga não ao pecado, porque no reino não existe poder do pecado. Venha teu reino. Essa é a revelação que Deus quer para a sua vida. Você precisa sair hoje daqui com uma resposta e com uma pergunta. A resposta: o reino de Deus está manifesto sobre a sua vida, do jeito que você está, com o seu padrão de valores, aonde você está. Porque santidade é mais do que consciência de pecado. A morte se foi, a dor foi curada, a tristeza acabou, a miséria acabou. A pergunta: o que eu tenho feito com tudo isso? Vai para a padaria, meu amado. Vai para o restaurante, meu amado. Vai trabalhar, meu amado. Comunique Jesus todos os dias. E quando você começar a fazer isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão dizer para você: eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais dessa água. O mundo está desesperado, queridos. A samaritana só entendeu que era água viva porque ela era sedenta. As pessoas que estão ao seu redor estão sedentas. Vá cheio do poder de Deus. E sabe qual a resposta que você vai dar para essas pessoas? Lá na minha casa, quinta-feira, 7h30 da noite, tem um grupinho de estudo. A gente chama de célula, mas ali tem água viva que você pode beber. Ontem eu estava almoçando no restaurante do Luiz, onde o Luiz trabalha. Cadê o Luiz? Está aí? E eu estava ali sentado, comendo avidamente. Tinham 4 jovens atrás de mim. 4 jovens. 2 homens e 2 moças. E uma das moças falando com os outros assim: pessoal, tem uma reunião lá em casa, o nome é esquisito, chama célula. Eu falei: pô, que bom título ela deu para o projeto. E ela falou assim: vamos lá estudar a palavra, porque a gente precisa de Jesus para viver. Os 3 falaram assim: poxa, que legal. Eu nunca entrei numa igreja, mas eu vou lá na sua casa. E ali, sentadinho, eu falei: essa recebeu o reino e está comunicando. Não
depende de você, depende do que está dentro de você. Quantos têm o reino? Aplaudam o Senhor Jesus! Rebalabalaba, seri, cantaraba, shai. Você não é um membro, você é um soldado com uma arma poderosa para destruir as portas do inferno, porque você não está no inferno, você já está no céu. Só precisa descobrir isso. Para concluirmos, João 17, capítulo 3. Peço ao louvor, por favor, pode tomar o seu lugar. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Podemos ler mais forte mais uma vez? 1, 2, 3 e... mais uma vez. De pé agora. De pé, todos de pé. Enche o seu diafragma de ar agora. Respira fundo. E vamos ver o que é a vida eterna e declarar mais uma vez. E... aplauda aquele que tem o reino para te dar a vida eterna, a maior promessa do cristianismo. Eu não sei como você está, mas eu sei como você vai ficar, com a eternidade cravada nos seus olhos. Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus cura você, Jesus conserta você, Jesus te revela o que a palavra do pregador não pode revelar, porque quem governa a sua vida é Jesus. Feche os seus olhos nesse momento.